Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira agitada, tá cheio de informação quente no Corinthians, a Lili Nascimento conta tudo sobre o mercado da bola do Timão e tudo também sobre a partida de amanhã. Corinthians vira a chavinha porque amanhã tem Copa Sul-Americana, reencontra o Red Bull Bragantino pela fase de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Tão confiante na vitória do Corinthians amanhã, fiel? Deixa a sua opinião nos comentários. Tem informação importante sobre o mercado da bola. O agente do Carlos Vinícius confirmou o interesse do Corinthians no jogador. Plata não deve vir mais para o Corinthians. E tem todo o imbróglio aí envolvendo o centroavante paraguaio Alex Arce. Corinthians precisa urgentemente de um atacante. Vocês concordam comigo? Deixa a sua opinião nos comentários. Tudo isso e muito mais agora no vídeo no canal Alerta Corinthians. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nada. E agora, sem demora, vamos assistir então a ESPN Brasil com a Lili Nascimento trazendo notícias exclusivas do Coringão. E o Nicola atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians, hein? Continua muito agitado. Cadê o centroavante, Augusto Melo? Dá só uma olhada, fiel. Sobre o Corinthians, quero atualizar sobre Gonzalo Plata, que gerou enorme expectativa no torcedor alvinegro durante o fim de semana. Foram alguns dos motivos. Primeiro, Plata começou a seguir o Corinthians no Instagram e responder a torcedores alvinegros. Depois, vazou um vídeo da preleção do Corinthians, em que o Fabinho Soldado, ao que parece, o áudio não está dos melhores, mas o Fabinho Soldado dizia que o Gonzalo Plata estava perto de ser contratado. Mas as últimas dessa segunda-feira vão num caminho contrário. O Corinthians está bem pessimista em relação à contratação do equatoriano de 23 anos de idade. Tudo porque o Al Saad está bem incomodado com o comportamento do Plata, essa história de seguir o Corinthians, de interagir com torcedores alvinegros. Ele inclusive nem participou da partida do sábado no Campeonato Qatari, a justificativa é de que ele está machucado, mas diante desse cenário o Al Saad mudou sua postura e avisou ao Corinthians que só topa negociá-lo em definitivo 12 milhões de euros com pagamento à vista. Algo completamente fora da realidade alvinegra. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de euros parcelados. Não há nenhuma chance de alcançar esses 12 milhões de euros diante desse cenário, a menos que exista uma reviravolta na pedida do clube Qatari. Está completamente descartada a chance de o Plata ser contratado. Só para lembrar ou completar, com o empate do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último sábado na Neoquímica Arena, o Timão se colocou em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai precisar vencer 8 dos 16 jogos que ainda faz para alcançar os 45 pontos. Essa costuma ser a pontuação assegurada para permanência na primeira divisão. O problema é que nos 22 primeiros jogos que disputou, o Corinthians venceu só 4, então ele precisaria melhorar muito seu aproveitamento e a sequência de próximos jogos do Corinthians é bastante complicada. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito da possibilidade de rebaixamento do Timão. Bora falar agora sobre Alex Arce, informação importante. O Corinthians já não está mais sozinho na tentativa de contratar o centroavante paraguaio de 29 anos de idade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Santiago Meirelles, empresário paraguaio que cuida da carreira do atacante da LDU. E o Santiago Meirelles disse o seguinte, abre aspas, temos a proposta de um time de São Paulo, ele não quis dizer mais é o Corinthians, e 2 sondagens de clubes brasileiros, um do Rio de Janeiro e outro do Paraná. Insisti com o Meirelles para que me contasse quais eram esses outros 2 clubes. Ele disse que não poderia, sob o risco de atrapalhar as negociações, mas o Corinthians não está mais sozinho nas tratativas com a LDU. E o Timão tem sofrido para chegar a um número de consenso com a equipe equatoriana. O Corinthians chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, subiu essa proposta para 4 milhões de dólares e durante o fim de semana acenou com o pagamento dos 5 milhões de dólares que a LDU pedia, mas o time equatoriano parou de responder e existe a preocupação de que ele não seja contratado. Vale a lembrança de que no futebol equatoriano a janela de transferências está fechada, então se perder o Alex Arce, a LDU nem vai poder repor o centroavante, que é artilheiro do futebol de lá e tem vivido grande fase. O Alex Arce, inclusive, é considerado, chamado no seu país de Haaland paraguaio. Só para completar, se depender do Alex Arce, o negócio com o Corinthians vai sair. Hoje ele ganha na casa dos 40 mil reais por mês no futebol equatoriano e teria a chance de mais do que, não dobrar, fazer 10 vezes mais o seu salário, chegaria para ganhar algo na casa dos 400 mil reais mensais no Timão.
A preocupação no Corinthians é de que com o assédio de outros clubes brasileiros, a LDU possa pedir ainda mais do que os 5 milhões de dólares, o que inviabilizaria um negócio, especialmente porque o Alex Arce já tem 29 anos de idade. E você o que faria agora sobre Carlos Vinícius? Ele pode mesmo se tornar jogador do Corinthians? Essa notícia surgiu ao longo da semana. Conversei com o Flávio Ribeiro, empresário do atleta, que fez uma série de revelações. Primeiro ele respondeu o seguinte, abre aspas, estou há 20 dias trabalhando numa transferência definitiva do Carlos Vinícius, fecha aspas, ou seja, logo de cara já dá para descartar a chance de o Carlos Vinícius ser emprestado. O Fulham, time inglês, dono dos seus direitos econômicos, só trabalha hoje com a possibilidade de transferência definitiva. Vale a lembrança de que o centroavante de 29 anos de idade tem só mais um ano de contrato por lá, ou seja, se não vender agora, o Fulham certamente vai perder dinheiro. A avaliação do Carlos Vinícius hoje está baixa. Ele está avaliado em 4 milhões de euros. É possível que o time inglês exija um valor um pouco maior. O grande problema para quem quiser contratá-lo é seu salário, algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Perguntei ao Flávio Ribeiro se existe a possibilidade de o Corinthians o contratá-lo. E a resposta foi, abre aspas, sim, mas também tem uma proposta oficial da Espanha e outra da Grécia. Estamos analisando todas as possibilidades, fecha aspas. Timão conversa com Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade da LDU, e com Carlos Vinícius, mesma idade, centroavante brasileiro. Deve partir de um desses dois nomes o reforço para centroavante do Timão. Só para ajudar você que não lembra a respeito do Carlos Vinícius, ele sai do Brasil muito cedo e explode em Portugal. Primeiro jogando pelo Rio Ave, depois pelo Benfica. Tem também outras passagens mais discretas por Mônaco, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray, para onde esteve emprestado no último ano. Só para completar em relação ao Timão, empate contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado, outro resultado ruim. Nem tanto pelo jogo, né? Porque o Red Bull Bragantino sai na frente e o gol de empate acontece nos acréscimos com o estreante Thales Magno. Um lance antes, o Red Bull Bragantino esteve bem perto de fazer o 2-0. Mas é que o resultado, mais um empate dentro de casa, não permite que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. O Timão segue em 17º lugar, primeiro time no Z4. Pior do que isso, não ganha as 6 rodadas, são 5 empates e uma derrota nessa sequência, sendo 4 empates consecutivos dentro de casa. A Neoquímica Arena, que já foi um grande trunfo para o Corinthians, não tem garantido 3 pontos, algo que preocupa o torcedor. E continuando falando do Timão fiel, Corinthians aí que se complicou, vem se complicando na classificação do Campeonato Brasileiro e está na 17ª posição, primeiro time da zona do rebaixamento. Faltam 16 rodadas para completar o Brasileiro. E dessas 16 rodadas, o Corinthians precisa ganhar 8 jogos. E o Corinthians vai ter uma sequência muito difícil pela frente, começando pelo Fluminense no próximo domingo. Amanhã o Corinthians entra em campo, é verdade, mas pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians precisa trazer urgentemente um atacante ou 2 atacantes para ajudar aí esse elenco do Corinthians, porque o time não consegue fazer gols. Tá tendo mais oportunidades agora com o Ramon Dias, porém não existe um centroavante bom para colocar a bola para dentro do gol, né? Corinthians conversa ainda com Alex Arce, conversa ainda com o Gonzalo Plata e está em negociação com Carlos Vinícius, mas até agora os dias vão passando e o Corinthians não concretiza a negociação, né? Thales Magno chegou, fez o gol contra o Red Bull Bragantino, salvou o Corinthians da derrota, né? Que seria um desastre a derrota. Já foi terrível o empate. A derrota seria desastrosa. Então o Corinthians segue aí em busca de atacante no mercado da bola. O Corinthians deixou passar aí o Lautaro Dias pro Cruzeiro, deixou passar o Mastriani, diversos atacantes que o Corinthians poderia contratar e o Corinthians deixou passar, e agora tá todo vapor aí, desesperado, atrás de atacantes. Sendo que agora os jogadores que o Corinthians conversa estão aumentando a pedida pela situação do Corinthians, né? Então é uma situação bastante preocupante a do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fiel, deixa aqui abaixo a sua opinião sobre a situação do Timão
no Campeonato Brasileiro. Será que o Corinthians consegue se livrar da segunda divisão ano que vem, Fel? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero ouvir você. Muito importante a sua opinião aqui no canal. Mas o Corinthians segue aí na zona do rebaixamento. 6 partidas sem vencer. 5 empates e 1 derrota. Corinthians tá complicado. Tá complicado. No meu modo de ver, o problema não é o técnico. Já foi provado isso. Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias. O problema são as peças. Corinthians não tem lateral. Corinthians não tem ataque. Perdeu o Alex Santana. Corinthians até, eu acho que o Félix Torres e o Kaká estão muito abaixo do André Ramalho. O André Ramalho é tipo um craque perto do Félix Torres e do Kaká, né? Então, Corinthians precisa aí se mexer no mercado, precisa trazer atacantes urgente pra já, porque olha, situação tá complicada. Corinthians ainda vai enfrentar Fortaleza, Botafogo e o Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Corinthians tá difícil a situação, hein, família? Torço muito para que o Corinthians não caia para a segunda divisão, mas o Augusto Melo precisa trazer aí reforços urgente para reforçar esse ataque corintiano, pelo amor de Deus, né? Deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha aí da situação do Timão. Amanhã tem Corinthians em campo na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena não, em Ribeirão Preto, é o primeiro jogo de ida da Copa Sul-Americana, oitavas de final. Corinthians e Red Bull Bragantino mais uma vez. Corinthians que nos últimos tempos não consegue ganhar do Red Bull Bragantino, virou freguês, né? Nos últimos 2 jogos na Neoquímica Arena do Red Bull Bragantino foi 1 vitória e 1 empate, para você ver como que tá a situação do Timão. Então o Corinthians amanhã entra em campo às 9h30 da noite contra o Red Bull Bragantino em Ribeirão Preto, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo, muito obrigado pela audiência de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!